Bom, vamos lá. Aula passada, uma das últimas coisas que a gente viu foi sombra e penumbra, não é isso? Sem olhar no caderno. O que é sombra mesmo? É uma região, lembra? É uma região do espaço com ausência total de luz. O que a gente vê no chão não é a sombra, é a projeção da sombra, certo? Penumbra, vocês lembram que é uma região do espaço com ausência parcial de luz, certo? Não recebe luz de uns pontos, só que recebe luz de outros, certo? Tudo bem? Só lembrando rapidinho. Vocês lembram também que eu disse que em praticamente todos os exercícios dessa parte aqui de óptica geométrica vai cair em triângulos, melhor dizendo, e a resolução, portanto, é semelhança entre triângulos, regrinha de 3. Vocês lembram disso, gente? Então, ó, essa parte aqui de câmara escura é a mesma coisa, é o mesmo esquema. Uma câmara escura, chamada de câmara de orifício também. Você tem aqui uma câmara com determinado orifíciozinho aqui na frente. Essa aqui é uma fonte de luz extensa. Vocês lembram o que é uma fonte de luz extensa? É quando o tamanho dela deve ser levado em consideração, lembram disso? O tamanho deve ser considerado uma fonte de luz extensa. Lembram também que fonte de luz extensa tem luz saindo para todo lado. Só que a gente tem que pegar os raios que saem das extremidades. Vocês lembram disso, gente? Vai pegar os raios que saem das extremidades. Então, ó, extremidade inferior tem infinitos raios, só que não vai ter um que vai conseguir passar por esse orifício e chegar dentro dessa câmara aqui, ó. Então, olha lá, vamos desenhar ele. É um raio aqui, ele passa pelo orifício e chega até no fundo da câmara ali. Se eu estou fazendo a parte inferior, vou fazer da parte superior também. Parte superior, olha aqui, ó. Vai ter um raio de luz, também vai entrar. Pronto. Pelo fato de ter havido aqui um cruzamento no orifício desses raios, o que está saindo de cima e o que está saindo de baixo, a imagem, tá vendo aqui, ó, da base desse objeto veio parar aqui em cima e da ponta do objeto veio parar aqui embaixo. Isso quer dizer que o que faz ser projetado aqui no fundo dessa câmara é justamente a imagem, só que ela é invertida, certo? Tá claro ali, gente, os dois triângulos, né, gente? Olha ali, os dois triângulos, ó, um triângulo maior e um triângulo menor. E são semelhantes, correto? Vamos lá. A base desse triângulo maior aqui não é justamente o tamanho do objeto? Não é, é o tamanho do objeto. Vamos chamar daqui de U, que é o tamanho do objeto. Tá. A base desse triângulo menor aqui, ó, não é o tamanho da imagem que foi projetada no fundo ali, ó? Vamos chamar de I. Vamos chamar de I. Tá. Outra coisa. A distância entre o objeto e a câmara, que é essa distânciazinha aqui, ó, vocês concordam comigo que é a altura desse triângulo maior? Olha ali, ó, a distância entre o objeto e a câmara é justamente a altura do triângulo maior. Vamos chamar essa distância aqui de D, D maiúsculo. Do mesmo modo, a altura desse triângulo menor aqui, ó, não é o tamanho dessa câmara aqui, ó, dessa aresta aqui, ó, dessa câmara aqui, que ela tem forma de um cubo, um paralelepípedo, enfim. Vamos chamar essa distância aqui, ó, de Dzinho. A questão, gente, o vestibular não vai falar para vocês, olha, a altura do triângulo maior é de 2 metros e a altura do triângulo menor é de 10 centímetros. Entre parênteses, atenção, faça a conversão de unidades. Ele não vai fazer isso, ele só vai falar assim, ó, um objeto de 20 centímetros de altura está disposto a 10 metros de uma câmara escura cúbica de 10 centímetros de aresta. Determine o tamanho da imagem projetada. Vocês entenderam? O que é a distância entre o objeto e a câmara? Não é justamente isso daqui, ó, que é a altura desse triângulo maior? Não é isso? Tudo bem? Agora a regra de 3, semelhança de triângulos. Base do triângulo maior não é o O, que é o tamanho do objeto? O. Base do triângulo menor não é o I, que é o tamanho da imagem? Pronto. I. Certo? O está para I. A altura do triângulo maior não é o Dzão? Dzão. A altura do triângulo menor é o Dzinho. E pronto, só multiplicar em cruz ali, você encontra o que você quiser. Você tem uma regra de 3, você vai ter 3 variáveis para você encontrar a quarta variável. Entenderam, gente? Convenhamos mais uma vez, fácil ou difícil? Muito fácil. Muito fácil. Sempre vai ter que cair num desenho, semelhança de triângulos, faz a regrinha de 3 e pronto. Tudo bem, gente? Com isso, até aqui,
a gente encerra esses conceitos básicos da óptica geométrica, que é tipo uma introdução para a óptica geométrica. A partir daqui começa a ficar emocionante, ó. A partir daqui começa a ficar legal, porque daqui a pouco vocês perceberam que não teve nenhuma continha, nenhuma formulinha. Agora não teve muita graça, então por isso que a partir de agora começa a ficar emocionante. Essas duas leis, aqui ó, essas duas leis, é raro também você ser cobrado explicitamente da definição da primeira lei, da segunda lei, o que que é? Você vai utilizar desses fatos aqui, desses fatos, para você resolver algumas situações práticas. Como eu já disse e repito, você não vai ser cobrado, olha, a primeira lei da reflexão fala assim, assim, assado. Não, você vai utilizar delas para resolver alguns casos. Então, ó, a primeira lei diz que o raio de luz incidente, o refletido e a normal são coplanares. O que quer dizer a palavra coplanar? Quem sabe o que quer dizer a palavra coplanar? Coplanar quer dizer que pertence ao mesmo plano. O que também é... Gente, são leis, mas são óbvias. Imagina o seguinte, onde que eu estou aqui é um espelho. Onde que eu estou pisando aqui é um espelho. Eu venho aqui e incido um laser. A reflexão que vai ocorrer nesse espelho não só pode ocorrer nesse plano aqui, ó, nesse plano vertical. É possível eu incidir um laser aqui e ele ser refletido para lá? Não é um absurdo, gente? Então, lógico, incide aqui, só pode refletir nesse plano aqui. Então, tanto o raio de luz incidente, o refletido, o que é reta normal? Quando a gente aprende dinâmica lá, o que é uma reta normal? Uma reta normal, toda análise que a gente vai fazer, gente, em termos de ângulo de incidência, reflexão, sempre em relação a essa reta normal. Você que vai ter que desenhar ela. Essa reta normal, ela sempre forma 90 graus com a superfície. No caso aqui, é 90 graus com a superfície espelhada, com a superfície do espelho. Então, isso que eu fiz em verde aqui, ó, essa é a reta normal. Então, gente, o vestibular é difícil, tem alguns vestibulares que colocam a reta normal, tem alguns lugares que coloca um pontilhadinho para simbolizar que é a reta normal. Agora, se ele não desenhar a reta normal, desenha você. Onde é que está vendo aqui a incidência dos raios ali, ó? Desenha a reta normal. E essa primeira lei, portanto, diz que esse raio de luz incidente, essa reta normal e esse raio de luz refletido pertencem ao mesmo plano. Como eu acabei de falar para vocês aqui, que isso daqui é uma coisa óbvia, isso é lógico. A segunda lei diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Gente, pelo amor de Deus, quando ele disser para você, ó, ângulo de incidência, o que é o ângulo de incidência? É o ângulo entre o raio de luz incidente e a reta normal. O vestibular vai te dar esse ângulo aqui, ó. Ele vai chegar e falar assim para vocês, um raio de luz incide formando 60 graus com o espelho. Formando 60 graus com o espelho. 60 graus é o ângulo de incidência? Não. Nesse caso aqui, quanto é que vale o ângulo de incidência? 30 graus. Porque qual que é o ângulo entre a reta normal e o espelho? 90. Se aqui a gente sabe que é 60, só sobrou aqui 30. E o ângulo de incidência é 30 graus. Tudo bem, gente? Quando eu digo ângulo de incidência, quando eu digo ângulo de reflexão, é sempre em relação à reta normal. E essa segunda lei diz que esses dois ângulos são o quê? Iguais. Ângulo de incidência é exatamente igual ao ângulo de reflexão. Entenderam, gente, as duas leis? Simples ou não? Muito fácil, muito fácil. O que vocês podem encontrar? Antes de explicar esse detalhe aqui do espelho plano, deixa eu só mostrar um esqueminha aqui, ó. Ó, o cara fala assim para vocês, ó. Você tem dois espelhos planos, perpendiculares entre si, tá vendo? Formando 90 graus entre si. E tá incidindo um raio de luz nesse espelho 1, formando 30 graus com ele, certo? 30 graus com a superfície do espelho. Aí o cara vai lá e pergunta assim para vocês, determina para mim o ângulo de reflexão no espelho 2. Entenderam ali, ó? Dois espelhos, perpendiculares entre si, 30 graus ali. Determine o ângulo de reflexão no espelho 2. Se ele quer o ângulo de reflexão no espelho 2, gente, o que vocês acham? Tem que fazer o desenho ou não? Tem que fazer o desenho ou não? Tem gente que olha e fala assim, 30.
60, como que você tem certeza que é 30, 60, qualquer ângulo? Faz o desenho. Ali, vocês viram, ó, não tem a reta normal. Não tem a reta normal? Desenha a reta normal. Vem aqui, ó, coloca a reta normal. Se eu pedir para vocês ali, qual que é o ângulo de incidência no espelho 1? Qual que é? 60 graus, não é isso? Então, ó, esse ângulo aqui, ó, esse daqui ó, só pode ser 60 graus. Esse é o ângulo de incidência, certo? Pela segunda lei, o ângulo de incidência não é igual ao refletido? Ao ângulo de reflexão? Então, olha aqui. Esse raio de luz reflete, vai para lá. Pronto. Todo mundo concorda que esse ângulo aqui continua sendo 60 graus e esse de baixo aqui só pode ser 30, correto? Incidiu naquele outro espelho. Faz a reta normal do mesmo jeito, ó. Faz a reta normal do mesmo jeito. Reflete, vai para lá, ó. Pronto. Certo? O que eu estou perguntando não é o ângulo de reflexão no espelho 2. Pergunta que eu fiz. Determine o ângulo de reflexão no espelho 2. O que eu quero determinar não é esse ângulo aqui, ó. É o ângulo de reflexão no espelho 2. Visualmente não dá, né? Mas vamos pensar. Esse ângulo aqui é 30. Isso aqui não formou um triângulo, gente? Triângulo retângulo? Quanto é que dá a soma dos ângulos internos de um triângulo? 180, não é isso? Se esse aqui vale 90, esse daqui 30, 90 mais 30, 120. Quanto é que vale esse daqui? 60 graus. Logo, quanto é que vale o de incidência? 30 graus. E o de reflexão? Também 30 graus. Entenderam, gente? Vocês perceberam que essa regra, o que a gente usou para resolver esse caso aqui? As duas leis da reflexão e, obviamente, a matemática, né? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Simples. Então, ó, incidiu aqui, faz a reta normal. E se eu tivesse feito a seguinte pergunta? Qual é o ângulo que o raio refletido faz com o espelho 2? Qual seria a resposta? 60 graus. Todo mundo concorda? Qual que é o ângulo que o raio refletido faz com o espelho 2? Que ângulo que é esse, ó? Não é esse aqui, ó? Ó o raio refletido. Olha o espelho 2. Não é esse daqui, ó? Que é, portanto, 60 graus. A partir do desenho, aí você vai ver a pergunta que ele está fazendo. Se ele quer o ângulo de incidência, se ele quer o refletido, se ele quer o ângulo do raio incidente em relação ao espelho, o ângulo do raio refletido em relação ao espelho e assim por diante. Entenderam, gente? Vocês podem encontrar, eu fiz aqui um desenho com dois espelhos perpendiculares entre si. Você pode encontrar aqui que esse ângulo é 120 graus, 120, 135, qualquer ângulo, pode? Pode, o que você quiser, fica à vontade. 60 graus, qualquer ângulo, tudo depende do humor do cara que está preparando a questão. Mas a lógica de resolução é sempre a mesma, ó, utilizando as duas leis. Tudo bem, gente? Fácil ou difícil? Muito fácil, muito fácil.